A Vale está pagando quase 7% de dividendos nos últimos 12 meses. Mas, ao mesmo tempo, o lucro está caindo nos últimos anos. E isso leva a uma pergunta muito importante. Será que ainda vale a pena? Ou você está caindo em uma armadilha de dividendos? Hoje eu vou te mostrar a situação atual da empresa, os indicadores que pouca gente analisa, os dividendos recentes e uma simulação real de quanto isso pode virar no futuro. E no final você vai decidir se Vale 3 entra ou não na sua carteira. Então hoje a Vale está sendo cotada aí na faixa de R$ 79 mais ou menos, bem próxima de máximas recentes. Nos últimos 12 meses ela subiu 50% e no mês atual ela está com uma valorização de quase 10%. Então ela começou a cair. Isso já mostra uma coisa importante nesse ponto. O mercado ele é indeciso, porque Vale é uma empresa cíclica, ou seja, ela depende muito do preço do minério de ferro. Então se o minério sobe, o lucro explode. Se o minério cai, o lucro despenca. E é exatamente isso que torna essa análise interessante para a gente. Mas agora vem a parte mais importante. Os números que mostram se a ação está cara ou barata. Se a gente olhar primeiramente para o dividend yield, ele bateu quase 7%. Isso chama muita atenção, mas tem que ter cuidado. Dividend yield alto pode ser duas coisas: oportunidade ou uma armadilha. Se a gente olhar para o PL da empresa, de 25,55, significa que você está pagando 25 anos de lucro pela empresa. Para uma empresa cíclica, isso já começa a ficar esticado. Aí quando você olha para o ROI, está 7,31%. Ou seja, a empresa ela não está sendo extremamente eficiente para gerar retorno. E agora o dado mais preocupante que a gente vê é o KGR dos últimos 5 anos, o KGR de lucros. Ele ficou em menos 12%, ou seja, o lucro da empresa ele vem caindo ao longo dos anos. E aqui começa o conflito. Você tem dividendos altos, mas um crescimento negativo. Isso é extremamente o tipo de situação que pega muita gente. E se você acha que isso já é preocupante, espera até ver os outros indicadores. O EBITDA está em torno de 36%, o que ainda é forte. Mas quando a gente olha o conjunto, ROIC, que está abaixo, crescimento fraco e dependência de commodities, a gente começa a perceber o seguinte: essa não é uma empresa de crescimento, é uma empresa de ciclo. E isso muda completamente a forma de investir nela. E isso impacta diretamente no que mais interessa para muita gente, o tal dos dividendos. A Vale ela paga dividendos altos. Só nos últimos pagamentos teve distribuição aqui que chegou a R$ 2 por ação, em alguns momentos. Mas olha isso, esse valor ele varia muito. Às vezes está quase R$ 2, pela metade ou menos da metade. Tem pagamento alto e depois queda. Repare que de 2021 para cá é que ela pagou dividendos altos. Ou seja, ela não é uma renda previsível, e isso é muito importante para entender. E agora vem a parte que pode mudar completamente a sua visão, o tal do preço teto. Então a gente vai fazer um cálculo aqui básico do preço teto, para a gente encontrar qual que é o preço teto da Vale. E para isso eu vou somar os dividendos dos últimos 5 anos, que foram bem melhores que os anos anteriores, como a gente viu aqui. Em 2021 ela chegou a pagar quase R$ 14 por ação, e em 2025 a metade disso. Note como é variável. Então no primeiro ano a gente tem 2,40 mais 14,64 mais 7,58 mais 6,07 mais 5,35 mais 7,61. E a gente tem o total de 43,65. Bem maior que dos vídeos anteriores de outras ações que a gente viu. Então a gente vai dividir pelos últimos 5 anos e a gente tem esse valor. Agora a gente precisa da média de dividendos pagos. Para isso a gente vai vir aqui em DY e pegar esse valor aqui e dividir por 100. Então vamos abrir uma calculadora nova, mantendo a do total de dividendos, e vamos pegar 6,85 e dividir ele por 100, para a gente ter o valor que vamos utilizar para achar o preço teto, junto com a soma de dividendos e a divisão pelos últimos 5 anos. Então a gente tem esse valor aqui e tem esse valor aqui. Então agora a gente vai dividir esse valor, que é a soma da média dos últimos 5 anos, por 0,0685. E a gente tem um preço teto de 127,44. Então, com base no valor atual da ação, que é 79, a gente vê que ela ainda está bem abaixo do preço de 127, o que pode talvez ser interessante.
Lembrando que esse vídeo não é recomendação de investimento, mas apenas um objeto de estudo para ajudar você numa tomada de decisão. Porém, você deve consultar sempre um analista certificado pela CVM antes de tomar qualquer decisão. Mas esse estudo ele vai ajudar você a fazer uma breve análise sobre a situação atual da empresa. Então, preço teto definido, agora vem a pergunta prática. E se você investir na Vale hoje? O que pode acontecer no longo prazo? Então agora eu vou te mostrar uma simulação real que eu fiz aqui. Começando com R$5.000 iniciais e aportes de R$500 por mês, por um período de 10 anos, com o crescimento anual dos aportes de cerca de 5%, ou seja, no ano seguinte R$500 mais 5%, serão os aportes mensais, e um retorno médio anual do valor das ações de 7% ao ano. E é claro, o retorno de dividendos de 0,57%. Para chegar nesse valor aqui, eu peguei essa média aqui de DY, que foi de 6,85, e dividi por 12. E em 10 anos isso gera quase 114 mil de patrimônio, com aportes pequenos e valor baixo investido na empresa, se ela manter toda essa média aqui, chegando a uma renda mensal de quase R$650 todo mês. Agora olha o poder disso no longo prazo, cerca de 30 anos. A gente tem um valor de mais de R$400 mil, gerando mais de R$2.500 por mês de dividendos. Em 60 anos chega a mais de 3 milhões, com uma renda de quase R$20 mil. Isso aqui é o efeito dos juros compostos, mas tem um detalhe muito importante. Essa simulação ela assume uma constância, e a Vale ela não é constante. Então a pergunta final é, você quer previsibilidade ou você está disposto a aceitar volatilidade por dividendos maiores? Agora me conta aqui nos comentários. Você investiria na Vale hoje? E se esse vídeo te ajudou, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui a gente faz um estudo sobre ações sem enrolação. Nos vemos no próximo vídeo.